Boa noite, telespectadores da Just TV, e de volta com mais um programa Marisa Bland, que vai ao ar às 21 horas de quarta-feira, toda semana para vocês, e sempre com uma atração nova. E hoje eu tenho do meu lado um especialista, né? Vamos falar de um assunto assim que interessa, acho que a maioria da população, porque todo mundo tem um probleminha de visão, né? Por menor que seja, que é um optometrista, que não é médico. Ele vai falar sobre essa diferença, né, entre optometrista e medicina. E é o Lau Feitosa. Tudo bem com você? Boa noite, Marisa. Boa noite, telespectadores. E eu queria saber uma coisa aqui de você, né? A optometria é uma ciência na área da saúde, com base na física. Existe há mais de 100 anos e 130 países. Explique um pouco melhor o que é a optometria, porque, na verdade, ela não trata de patologia, né? Isso que eu queria saber, né? O que é a optometria? A optometria é uma ciência que trata dos problemas primários da visão. Ela analisa aonde estão os problemas refrativos relacionados à física, resolvendo de formas, indicando meios corretivos, como lentes de contato, óculos. E o optometrista ele não trabalha com nenhum meio invasivo e nem indica medicamentos. O optometrista ele se diferencia da parte médica justamente por esse fator. Ah, legal. Nossa, e já temos mensagem, não sei se é para o meu programa, porque chegaram algumas mensagens de internautas aqui, que acho que já estavam aqui antes de eu chegar, mas eu vou ler mesmo assim, né? Fabiana Almeida, adoro o seu programa, sou da Posse, Petrópolis, abraço. Olha aqui, que legal. E mais uma mensagem. Ah, não, é para o Márcio, é para o programa anterior, mas tudo bem, a gente lê, porque não dá tempo dos apresentadores lerem todas as mensagens, então a gente dá uma força para eles também, né? E, que mais aqui que eu tenho? Vamos continuar com a entrevista, né? O optometrista é um profissional independente, né? Ou ele não precisa ser médico, né? Ele é diferente do médico, não é isso? Exatamente. O optometrista ele tem uma formação superior, voltada para a física ótica, e não é um profissional médico. Ele é um profissional que faz os cuidados primários da visão, identificando os problemas refrativos e medindo o conjunto óptico ao qual ele foi habilitado. Se porventura esse profissional identificar uma patologia, ele irá indicar para um especialista para os cuidados específicos. E ele avalia qualitativa e quantitativamente a visão só com equipamentos de observação? Sim, os equipamentos utilizados pelo optometrista são todos desenvolvidos de formas a medir os componentes ópticos de forma física, ou seja, ele mede de que forma que a luz entra nos olhos humanos para que os olhos captem um objeto da melhor forma possível. Se algum componente óptico tiver como eu poderia dizer, um erro refrativo, ele vai medir e indicar o meio corretivo com a dioptria que ele encontrar. Agora, eu vou ler um pouco, porque ele fez um roteiro, né, com as perguntas que ele gostaria que eu fizesse para ele. Então, estou misturando um pouco das minhas perguntas com as perguntas dele e tal. Uma pergunta que ele fez aqui, né? Quem é considerado o optometrista graduado precursor brasileiro, e um pouco da história da optometria? Queria saber isso de você. Bom, a história da optometria inicia-se com a descoberta da confecção dos óculos, 1300 depois de Cristo. Na Antuérpia, no século XIV, foi implementada a primeira
organização, que é a Guilda dos Óticos, né? Dos oculistas. Essa associação, ela fiscalizava a entrada dos profissionais na área da optometria, assim como o trabalho deles. Mais adiante, em 1885, foi criada a Associação Britânica dos Oculistas. Essa associação já foi a primeira associação a reconhecer a profissão. Um ano depois, foi fundada a Associação Americana dos Oculistas, nos Estados Unidos. E só então, em 1887, foi que foi fundada a Associação Americana da Optometria. Ah, legal. E a outra pergunta que eu tinha feito, né? Qual o primeiro... qual o precursor brasileiro? O precursor na história, pesquisando a história, é apontado José Vignoli como o primeiro brasileiro que saiu do Brasil, foi aos Estados Unidos, estudou e se graduou em optometrista. Ah, tá. E qual que é a formação necessária, né, para ser um óptico optometrista? O optometrista ele deve procurar uma universidade que ministre o curso de óptica e optometria, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura ou qualquer órgão competente governamental. Legal. E quais os conhecimentos, né, são requisitos a um optometrista? Os conhecimentos mais importantes são matemática, física, estrutura ocular, ou seja, a anatomia ocular e a saúde, que é a mais importante, a saúde ocular, para que o optometrista não adentre as especializações da medicina. No curso de optometria, algumas das matérias que são ministradas anatomia ocular, bioquímica, neurovisão, matemática, ótica geométrica, ótica oftálmica, neurovisão e contatologia, e mais algumas outras também. Legal, e se você quiser mandar mensagens aqui para o programa, vocês já estão na página da Just TV, né? Vão lá no mensagens, escrevam a sua mensagem e cliquem em enviar, que a gente responde no ato, na bucha a sua mensagem aqui ao vivo no programa. Se você tem algum problema de visão, quer saber que tipo de óculos você quer usar, como é que são feitos os óculos, né? Principalmente, né? Você pode escrever aqui para o programa, né? E eu tenho mais perguntas agora sobre lentes, né? Existem lentes plásticas e minerais, né? Qual que é a diferença entre lentes plásticas e minerais? Bom, para os óculos, existe dois tipos de materiais que são usados na confecção de lentes de óculos. Existem as minerais, que são as de vidro, com vários índices de refração, que determinam o tipo de curvatura e automaticamente também vai determinar a espessura da lente. Existe também as lentes orgânicas, mais conhecidas como lentes acrílicas, que também, hoje, com a modernidade, foram descobertos vários índices de refração, inclusive mais do que a lente cristal. Então, hoje nós temos uma gama muito grande de lentes acrílicas, que vão até o índice de 1.74, que é a lente mais fina hoje do material orgânico no mercado. Olha só. E qual o principal exame de atribuição ao optometrista, né, para você poder se dar bem na profissão, né? Bom, o principal exame atribuído ao optometrista é o exame de refração, ao qual o optometrista faz a medição qualitativa e quantitativamente do que os raios luminosos adentram aos seus olhos e chegam até a sua retina. Com isso, ele vai medir os componentes ópticos e saber aonde se encontram esse erro refrativo e indicar as lentes corretivas mais adequadas. Também ele vai medir
a quantidade e qualidade do filme lacrimal, para que ele possa, se for adaptar uma lente de contato, saber qual que é a lente mais indicada. E também vai orientar o utente quanto ao uso da lente de contato ou do óculos, quanto à sua manutenção. Só para um esclarecimento aqui para o pessoal, né? Ele fala utente, porque não é paciente. Paciente é aquele que tem uma doença, né? O utente, na verdade, ele não tem uma doença. Ele tem um problema ocular que pode ser corrigido com uma lente, mas que não é uma doença, não é isso? Perfeitamente. O utente é o substantivo usado que não conota a pessoa estar padecendo de alguma patologia ou está utilizando um serviço de um médico. O utente é aquele que busca o serviço de um determinado profissional. Isso que você falou, inclusive eu ia fazer uma pergunta sobre isso. A escolha de lente de contato depende do quanto a pessoa lacrimeja, né? Que você me falou que eu achei que era uma coisa e era outra, que você me falou quanto menos lacrimeja, a lente tem que ser mais seca. Eu pensei que tivesse que ser mais úmida, na verdade, né? Perfeitamente. Poucas pessoas conhecem o fundamento de lentes de contato. A lente de contato, ela pode ser um benefício para a correção visual maravilhoso. Porém, se ela não for indicada corretamente, como se deve ser feito o uso, ela pode se tornar um corpo estranho no olho, trazendo malefício. Um exemplo típico desse uso incorreto é o que é feito com lentes descartáveis, lentes gelatinosas. A lente gelatinosa, quanto mais hidratada, mais contraindicada para olho seco será. Por quê? A córnea, ela necessita da umidificação e da oxigenação para ser nutrida e manter-se transparente. Quando você usa uma lente que necessita muita hidratação, ela vai absorver a sua lágrima. Automaticamente ela vai tirar esta umidificação da sua córnea. Seu olho. Se o seu olho já for seco, fica mais seco ainda. Né? Exatamente. E temos perguntas de internautas aqui já chegando a todo vapor. Olha só, gente. Jéssica Jabaquara. Marisa, seu marido tem bigulim muito pequeno. Que tipo de óculos o doutor recomenda para ajudar nisso? Gente, qual que é a relação? Eu não estou vendo a relação entre bigulim e óculos. Não tem nada a ver. Isso aqui, né, doutor? Não vou nem responder essa pergunta, doutor. Que mais aqui? Temos mais perguntas. Fabiana Ferreira, escrevendo aqui para o programa. Olha só. Legal que você falou, eu não sabia. Estava assistindo do Mega Cubo. Gostaria de perguntar se usar muita lente prejudica a visão e se as lentes coloridas podem também afetar a visão. Sim. Qualquer tipo de lente, ela não sendo usada através de a indicação de um profissional que conheça muito bem as características do olho do usuário, e fazendo uma análise bem aprofundada da quantidade de lágrima, da curvatura do olho, e de quanto tempo pode ser usada essa lente, ela pode vir a ser um malefício ao uso. Qualquer tipo de lente, mesmo essas lentes coloridas, que são chamadas lentes cosméticas, para mudar a cor do olho. Então é muito importante, quando se for fazer a adaptação de uma lente colorida ou lente para correção, substituindo o óculos, que é muito importante também citar, que o uso da lente ela não substitui o uso do óculos. Por quê? Porque o uso do óculos é justamente aquele momento que você vai descansar o olho para ele oxigenar e umidificar a córnea. Voltando à sua pergunta, a lente colorida ela deve ser acompanhada por um profissional, que ele vai fazer a avaliação, medir as curvaturas dos seus olhos para indicar a lente mais adequada aos seus olhos e também medir a quantidade e a qualidade da sua lágrima. Só assim você estará segura no uso dessas lentes. E falando em lentes de contato aqui, né? Existem as semirrígidas, as hidrófilas e as descartáveis, etc. e tal. Explique um pouco sobre isso. As lentes rígidas são as lentes mais antigas, que são de um material que chama-se PMMA, polimetilmetacrilato.
é um material mais rígido, e a lente eu considero uma das melhores lentes, porque ela é mais fácil de manuseio, ela incorre menos riscos para o olho do usuário, só que tem um inconveniente para o usuário, que ela é mais desconfortável. A lente impermeável, a lente hidrofílica, ela é mais confortável por ser mais fina, por ser umidificada e por ser gás permeável. Ela filtra o oxigênio. Então, como sua córnea depende do oxigênio e da lágrima para se regenerar ou para ficar confortável, essa lente vai lhe proporcionar um conforto maior. Porém, ela tem que ter um cuidado muito maior. Você vai ter que estar usando umidificante para que ela não venha grudar na córnea, assim como vai ter que descartar dentro dos prazos indicados pelo seu profissional. É muito importante, antes de usar uma lente de contato, ler sobre o uso de lente de contato. Porque existem muitas pessoas que são vendedores de lente de contato, acham que lente de contato, todas elas são iguais, e não. Um exemplo muito importante sobre isso é o que a Marisa acabou de falar. Uma pessoa que tenha um olho com pouca lágrima, ela necessita, ao contrário do que é colocado por muitos no mercado, de uma lente pouco umidificada, porque ela justamente vai tirar a umidificação através da sua lágrima. E temos mais perguntas de internautas, escrevendo aqui a todo vapor para o doutor aqui. Cosme, onde ele atende? Onde você atende, doutor? Eu atendo num consultório na Rua Pamplona. Rua Pamplona, olha, perto da minha ex-casa, que agora eu mudei do Jardins para o Itaim, né? Mas eu era vizinha aqui do doutor. Que mais aqui? Lívia, existe alguma lente que nunca precisa trocar? Não. Existem lentes que você vai poder usar, logicamente, se ela for compatível, os polímeros da confecção da lente com a fisiologia ocular, elas vão ser mais prolongadas, ou seja, você vai usar por um período muito maior. E volta novamente naquele aspecto que eu informei. A lente rígida, ela é muito mais durável. Você só vai precisar trocá-la se você não tiver um cuidado muito específico para fazer a manutenção e a limpeza dessa lente, ou quando mudar a sua refração. Mas como assim muda a refração de uma lente? Com o uso muda? Não, a refração não é a da lente. Vai mudar a refração do olho. Ou seja, se numa avaliação posterior à confecção da lente, o profissional avaliar que mudou a refração, tem que confeccionar uma lente nova. Porque a própria lente ela vai corrigindo o problema e aí a sua córnea vai se moldando, né? Não é isso? Não. Nessas lentes de uso normal, ela não corrige o problema. Ela compensa o problema. Tá? Então, existe um tipo de ciência na optometria que chama-se ortoqueratologia, que é um processo ao qual o profissional avalia o utente e, se possível, se ele estiver enquadrado ao tratamento da ortoqueratologia, nós adaptamos uma lente ao qual ele irá dormir, vai aplanar esta córnea e o dia seguinte ele vai poder ficar sem usar lente nem óculos. Eu chamo de uma redução da miopia paliativa. Olha, que legal. E mais perguntas aqui. Quais os principais cuidados de um optometrista para com o utente? Bom, o primeiro cuidado com o utente é uma entrevista chamada anamnese, ao qual o optometrista faz as perguntas para o utente para ter uma prévia do que ele precisa, tentando resgatar do utente quais são as necessidades e as dificuldades com a visão. Após isso, ele faz as medidas quantitativa e qualitativa dos meios ópticos. Depois ele mede a quantidade e qualidade da lágrima para poder saber se o utente vai poder usar, se for o caso, de uma lente de contato.
Legal. E mais perguntas de internautas aqui chegando a todo vapor, olha só. Carmen Navas. Como eu descubro se tenho problema de visão? Indo ao optometrista, né? Como ela faz, doutor? Bom, existe lógica, logicamente os profissionais são treinados para isso, nós somos habilitados para esses testes. Mas o teste básico para se obter uma avaliação da acuidade visual chama-se justamente o teste de acuidade visual, ao qual você vai ter uma tabela de letras ou números qualificadas para esse teste. A tabela mais usada é uma tabela de Snellen, que é uma tabela com letras, usada a 6,10 metros, ao qual você vai medir até que linha dessa tabela você lê. A partir do momento da quantificação que você enxerga, você vai começar a saber se tem uma deficiência na visão, ou seja, um problema na refração do seu olho. E Carlinha aqui está perguntando por que a gente pisca? Para umidificar o olho, né? Porque a lágrima, o olho precisa estar sempre, não é isso? Umidificado. Perfeitamente. O piscar aciona as glândulas lacrimais. Então, os olhos precisam estar acionando essas glândulas lacrimais aproximadamente de 30 em 30 segundos, no mínimo. É muito pertinente essa pergunta, porque hoje nós temos uma doença moderna através do aparelho, o computador. A tecnologia moderna, o computador, nos leva a ficar muito tempo concentrado sem piscar, sem pestanejar os olhos. Isso resseca a visão e também força a visão de modo a miopizar o usuário do computador. Quer dizer que a miopia pode ser uma coisa provocada por um fator externo? Então? Pode. Existe um tipo de miopia que nós denominamos ela como miopia de aparelho. São aquelas miopias provocadas pelo uso excessivo da visão de perto. Legal. E queria fazer mais uma pergunta aqui. Algumas lentes são ligeiramente azuis, né, para que fiquem visíveis quando imersas em solução de conservação, né? Porque tem gente que é míope e não enxerga a lente, ela precisa ter uma diferenciação em relação ao líquido em que ela está submersa para a pessoa poder enxergar, não é, doutor? Perfeitamente. Essas lentes, as lentes que são lentes para correção, ou seja, compensação visual, quando o utente é provido de uma metropia relativamente alta, ele passa a não ter uma visão boa para perto e precisa ter um artifício que o ajude a manusear esta lente. Então foi criado dentro dos fabricantes de lente uma forma que esse utente tenha condições de perceber, na verdade eu não chamaria de enxergar, de perceber esta lente para poder manuseá-la e colocá-la nos olhos quando não tem essa visão sem a compensação visual. Legal. E queria saber uma coisa aqui também, né? Algumas áreas de atuação e especialidades da optometria, né? Tem a optometria preventiva, aqui que mais, né? Geriátrica, pediátrica, desportiva. Queria que você explicasse um pouco sobre cada uma aqui, né? Bom, a optometria preventiva seria o tipo de optometria a mais usada. Trabalha na prevenção dos cuidados primários do utente e na medição, tentando levar melhora à parte funcional dos olhos do utente. Legal. Geriátrica, né? A geriátrica é a parte da optometria que cuida dos cuidados visuais das pessoas idosas.
Pediátrica? A optometria pediátrica, ela é mais voltada para os cuidados de visão das crianças. Desportiva? A optometria desportiva, ela tem uma peculiaridade muito interessante, ao qual o optometrista ele cuida da visão do atleta e é onde ele precisa ficar constantemente em contato com o atleta, fazendo a avaliação constante para medir a variação da visão do atleta. Ah, legal. E contatologia, né? O que seria a contatologia é a ciência que estuda, que provém de ajudar, de medir e qualificar o tipo de lente e qual a lente que que o utente vai poder usar, medindo a quantidade de lágrima, a qualidade de lágrima, medindo as curvaturas da córnea e identificando qual a melhor lente para esse utente utilizar. E a ortoqueratologia? Como eu disse anteriormente, a ortoqueratologia é uma ciência que trabalha na redução paliativa da miopia simplesmente através do uso de lentes de contato. Ah, legal. E temos mais perguntas de internautas aqui chegando a todo vapor. Adriano Tadashi Kambala. Olá, Lau. Gostaria de saber se o uso de lentes de... escreveu seu nome certo aqui. L-A-U-H. Acho que ele te conhece, hein? No mínimo aqui. Saber se o uso de lentes de contatos coloridas prejudicam a visão. Manda um abraço ao meu amigo. É teu amigo, Adriano Tadashi Kambala. Prazer, Adriano. As lentes coloridas podem trazer prejuízo, sim, à visão, se não forem usadas com acompanhamento de um profissional, de um optometrista ou de um contatólogo, porque se ela for usada indiscriminadamente, ela vai fazer a função de um corpo estranho no olho. Ah, legal. Mais perguntas de internautas aqui, vamos ler. Carmen Navas, de novo, escrevendo aqui. Qual é a diferença dele para um oftalmologista nicofarmacêutico leigo? Não estou entendendo isso aqui. Não estou entendendo essa pergunta. O oftalmologista, gente, não é leigo, é um médico, então não estou entendendo essa pergunta aqui. Mas qual que é a diferença entre o optometrista para o oftalmologista, então? Bom, né? a principal diferença do oftalmologista para o optometrista é o segmento. O optometrista é um profissional da saúde, não médico. Ele trabalha com a quantidade e qualidade visual na parte física óptica. O oftalmologista ele trabalha na parte médica, na parte patológica. Ele pode fazer trabalhos insertivos no olho. O optometrista ele não trabalha com inserção e nem com medicamentos. Ele trabalha só com compensação visual física. Ah, legal. E alguns tipos de problemas oculares tratados pelo optometrista, né? A gente tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e etc e tal. Eu queria que ele explicasse a diferença entre uma coisa e outra. Bom, o optometrista ele trabalha em algumas áreas, trabalha com algumas ametropias e algumas disfunções oculares. Eu vou colocar algumas principais, que seria a miopia. A miopia, ela está relacionada, em geral, ela está relacionada à distância axial, ao tamanho do olho. Então, a miopia, falando de uma forma analítica, o olho do utente, quando ele tem uma miopia, ele tem um olho muito forte. Para compensar essa miopia, ele vai utilizar uma lente negativa para neutralizar esse excesso de potência que o olho tem. A hipermetropia é uma ametropia
que gera a fraqueza do olho, ou seja, ele tem um olho mais curto em geral e tem potência a menor do que ele necessita para focalizar os objetos na sua retina. Então, uma forma de corrigir essa ametropia é utilizando lentes de contato ou óculos com potências positivas para potencializar o olho desse utente. Aí nós temos a presbiopia. A presbiopia, ela é a falta, a deficiência que ocorre geralmente a partir dos 40 anos. Na presbiopia, o cristalino do utente, ele perde a sua potência. Porque nós temos o cristalino, hoje chamado também de lente, mais conhecido como cristalino, ele é uma lente dinâmica que existe no olho. Nós temos o cristalino, que ele é suspenso pelos músculos ciliares. Quando nós estamos olhando para a distância, focalizando algum objeto além de 1 metro, nós temos o cristalino mais achatado, formando uma lente de menor potência. Quando trazemos a visão para perto, ele tem a mesma função de que o zoom de uma máquina fotográfica. Ele aumenta essa potência, trazendo a imagem, aumentando esta imagem, para que a gente possa enxergar esse objeto perto. Quando chegamos à idade de 40 anos, que é determinada dentro de uma medida média, esse cristalino começa a perder essa dinâmica. E aí nós vamos precisar de potencializar os nossos olhos para que a gente consiga focar os objetos perto. Então, a presbiopia é uma coisa intrinsecamente ligada à visão de perto. Para explicar melhor, tanto o míope quanto o hipermétropo, ele vai ter a sua soma das suas ametropias com a presbiopia. Uma explicação mais fácil de entender seria um míope de 2 graus que comece a ter uma presbiopia de 1 dioptria, de 1 grau, ele vai usar para perto 1 dioptria negativa. Já um hipermétrope... Ela compensa o astigmatismo, é isso? Ela compensa a miopia. Ela compensa a presbiopia. A presbiopia. Por quê? Porque as lentes que corrigem uma presbiopia são lentes positivas. E as lentes que corrigem a miopia são lentes negativas. Uhum. Qualquer ametropia, ela trabalha com lentes ou positivas ou negativas. A presbiopia sempre será lentes positivas. Só que para a miopia, ela é compensada por ser negativa. Já na hipermetropia, você terá uma lente positiva para corrigir a hipermetropia. E quando aparece a presbiopia, vai se somar essa correção, dizendo um hipermétro de 2, com uma presbiopia de 1, usará uma lente positiva de 3 graus. Ah, entendi. E dá pra gente dar um intervalinho de 2 minutos aí, Omar? Rapidinho? 2 minutinhos só. Pode ser? Tá, eu esperar mais um pouco então, né? Tá bom. Eu perguntei já da lente azul, que as pessoas que não enxergam direito, a lente precisa ter uma coloração diferente, submersas em líquidos, né, protetores, né, para limpeza das lentes, tal, né? Já perguntei isso, né? Perguntou. Tá. Qual que é a vantagem da lente de contato em relação aos óculos? Bom, a lente de contato ela vai ter um fator fundamental em relação ao óculos, que ela está grudada na córnea. E os olhos e os óculos, por sua vez, existe uma distância que chama-se distância vértice da córnea. Esta distância proporciona uma potencialização diferente
da numérica. Ou seja, a lente, por estar muito próxima aos olhos, ela proporciona uma visão mais nítida, melhor, mais confortável para o utente. Porque não tem reflexo, o óculos tem reflexo, o óculos embaça, né? E a lente de contato não, ela está em contato com a córnea, então é como se fosse uma visão do seu próprio olho já perfeita. Exatamente. Né? E a dinâmica da lente de contato também. Para pessoas que precisam de usar de uma forma dinâmica os olhos, a lente de contato proporciona visão panorâmica, uma visão que, tanto na parte periférica, na parte central, superior ou inferior, ele teria a mesma visão. Somente dificultará um pouco para aqueles que têm também associado a sua ametropia, miopia ou hipermetropia, a presbiopia. Mas já existe também lentes de contatos multifocais ou uma técnica chamada de monovisão, que associa a visão de perto e a de longe para o usuário de lente de contato. Legal, vamos dar um intervalo então de 2 minutos, rapidinho, hein? 2 minutinhos e daqui a pouco a gente volta. Beijos. Amazon Place. Charme e riqueza em um pedacinho do paraíso. Você vai conhecer agora o empreendimento dos seus sonhos, com 25.500 quilômetros quadrados prontinhos para morar. A cada dia, mais de 8.600 áreas do tamanho do campo do Maracanã são desmatadas. São 43 árvores por segundo, 2.570 por minuto, 154.224 por hora. 3.700.000 árvores por dia, um verdadeiro espetáculo. Um espaço gigantesco devidamente desmatado por especuladores brasileiros e internacionais. A fauna exótica e rara também vem sendo cuidadosamente exterminada. Venha, traga sua plantação de soja, traga o gado, traga quem quiser. Você conta com o incentivo do governo que abre os bolsos para a destruição amazônica. Decididamente, um negócio imperdível. Amazon Place. Um pedaço do paraíso destruído para você. Não deixe que essa paródia se torne realidade. Filie-se ao Greenpeace e ajude a proteger o que resta da Amazônia. Um debate entre 4 profissionais que aborda todas as novidades do futebol, além de contratações, polêmicas e muita discussão de forma sincera e discreta. Você encontra no programa Bola em Jogo, toda terça-feira, às 20 horas, ao vivo, na Just TV. As crianças estão enfrentando um sério problema, os acidentes de carro. Precisamos ajudar. Vamos trocar os carros por cavalos brancos. Podemos construir casas sobre rodas e carros não serão mais necessários. Pessoal, só colocar as crianças de até 7 anos em cadeirinhas especiais. E as de 7 a 10 no banco de trás com cinto. Ainda prefiro os cavalos. Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito. Para você que curte música dos mais diversos gêneros, o Boteco na Net traz sertanejo, MPB, bossa nova, jazz e muito mais. Toda segunda-feira, às 19 horas, ao vivo, na Just TV. Na vida existe tempo para brincar e tempo para falar sério. Agora que eu sou mãe, eu descobri que eu devo amamentar a Maria Luísa até os 2 anos ou mais. E atenção, nos 6 primeiros meses, ela só precisa de leite materno. Nada de água, chá, açúcar ou chupeta. Então já sabe, nos 6 primeiros meses, mudança na alimentação da Maria Luísa e do seu bebê, só se for de um peito para o outro. Uma campanha do... Muita entrevista com profissionais dos diversos segmentos. Você encontra no programa Marisa Bland, toda quarta-feira, às 21 horas, ao vivo, na Just TV. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo.
Obrigada. O melhor da música popular brasileira você encontra na Esquina da Cultura. De forma dinâmica e descontraída, Marta Correia leva você todas as épocas. Todo sábado, às 15 horas, ao vivo, na Just TV. As crianças não sabem dos perigos do trânsito. Muitas saem para brincar na rua e sofrem acidentes. Temos que mudar isso. Podemos deixá-las dormindo até que cresçam. Isso. E de volta com o programa Marisa Blange aqui para vocês, voltando a falar sobre optometria, aqui com o doutor, não é mesmo? E eu queria saber uma coisinha aqui, né? Qual que é o mercado de trabalho para o óptico e optometrista? O mercado de trabalho para o optometrista ele é bem amplo. É lógico que depende muito dos investimentos na área da saúde, porque no Brasil a prevenção da saúde ela não é muito investido nessa prevenção da saúde, né? A prevenção da saúde ela é muito mais barata do que depois tentar a cura. Mas o mercado de trabalho, ele tem, o optometrista ele tem acesso a casas de óticas, instituições de saúde, clínicas especializadas em saúde visual. Ele pode trabalhar em centros de pesquisa e desenvolvimento, pode-se trabalhar em instituições de ensino, como pode trabalhar também como profissional liberal. E temos aqui perguntas de internauta chegando a todo vapor. Giovanni, eu gostaria de saber se o antirreflexo realmente ajuda no uso do computador. Olha só. Não, o antirreflexo ele não é um filtro indicado só para o computador. O antirreflexo é um filtro que ele é utilizado para evitar o reflexo da luz, né? Então ele vai, o espectro de luz, ou seja, o que você vai enxergar, ele vai passar sem ser refletido. O computador ele já emite lumix que necessita de um filtro específico para a tela de computador. O mais indicado para o computador aí seria um filtro próprio para computador, que também existe na área de ótica. Ah, tá legal. E existem problemas oculares que só podem ser corrigidos com o uso de lente de contato? Sim, um dos problemas de visão que só vão ser compensados, na verdade eu chamo de compensação, com o uso de lente de contato, por exemplo, um ceratocone no nível mais avançado. O óculos não vai resolver. Um outro tipo de problema que também requer um uso de lente de contato, que é mais indicado o uso de lente de contato, é quando a pessoa tem uma anisometropia, uma diferença muito acentuada de um olho para outro em termos de correção, também é mais indicado o uso de lente de contato. Outro caso também são altas miopias e altas hipermetropias, porque ela não vai dar aquele efeito de olho pequenininho ou olho muito grande que o óculos dá. Além de não dar, vai formar a imagem com uma fusão que ela necessita da binocularidade que os olhos precisam para ter uma imagem perfeita. Legal, e temos mais perguntas de internautas aqui chegando, olha só. Carmen Navas, de novo. Você nunca entende minhas perguntas. Entendo sim, o que é isso? É que, bom, na verdade, quem entende do assunto aqui é o doutor, entendeu? Eu fiz a minha humilde pesquisa no Google, que era para poder formular algumas perguntas para poder fazer para o doutor e não passar vergonha aqui no programa, entendeu? Mas quem entende do assunto é o doutor, né? Então, qualquer coisa é com ele aqui, né? Que mais aqui? Mais perguntas de internautas. Oliver, quantos graus tem o óculos dele? Bom, eu tenho aproximadamente 5 graus.
contando aí uma soma total de miopia e astigmatismo. 5 graus. Que mais aqui? Amanda? Jogo do Vitor. Não tem nada a ver isso aqui. Que mais? Mais perguntas aqui. Renata Tucuruvi. Nossa, ele parece ser um homem bastante inteligente. Parabéns pelo convidado. Obrigada. Beijos. Participem sempre do programa que a gente responde a todas as perguntas. Dá tempo, viu? Dá tempo, a gente responde a todas. Que mais aqui? Mais perguntas de internautas. Jéssica Feitosa. Quais os maiores riscos do mau uso de lentes de contato? Bom, a lente de contato, o maior risco é a pessoa não ter sido orientada e dormir com a lente, por exemplo, e a lente grudar na córnea, podendo opacificar, provocar uma ulceração, uma opacificação de córnea e chegando ao ponto extremo até de vir a perder a córnea. E mais perguntas aqui. Vamos dar uma acelerada porque o tempo já está esgotando, né? Qual o material utilizado em lentes permeáveis a oxigênio? E por que as acrílicas não são impermeáveis, né? Bom, as lentes acrílicas não são permeáveis porque o polímero dela são entrelaçados muito juntos, muito fechados. As lentes permeáveis, elas são definindo, as lentes permeáveis são as hidrofílicas e elas têm terminações fio-com. Então, todas as lentes a maioria das lentes que vocês virem no mercado, que tem a terminação fio-com, com exceção de uma Polimacon, elas são lentes filtrantes. Então, você tem Polimacon, Etafilcon, Hemafilcon. Todas são polímeros que são descobertos e desenvolvidos por indústrias de confecção de lentes de contato, trabalhadas, pesquisadas, para que o oxigênio tenha passagem pelas tramas da lente a ponto de chegar na córnea e oxigenar a córnea. E uma perguntinha aqui, existem lentes híbridas, né, com película gelatinosa em volta, quer dizer, ela é no centro, ela não seria gelatinosa, em volta, sim, né? Como é que é isso? São as lentes rígidas gás permeáveis. Elas são lentes rígidas, porém ela tem uma pequena gás permeabilidade. E hoje em dia você pode dormir com lentes de contato? As lentes de contato para dormir só são recomendadas se tiver a orientação de um profissional e o acompanhamento do mesmo. Porque quando se dorme, só pelo fator de você fechar as pálpebras, você está criando um efeito que chama-se hipóxia, que é a falta de oxigenação à córnea. Se você dorme fechando a pálpebra e, além do mais, tendo uma lente de contato também nos olhos, você vai eliminar qualquer possibilidade de filtragem, de oxigenação desses olhos. Então, só seria recomendado dormir com as lentes se tiver o acompanhamento e orientação de um profissional. Ah, legal. As lentes de uso estendidos, né, são descartáveis e permeáveis ao oxigênio? Bom, as lentes que chamam-se de uso prolongado, elas são um tipo de modificação que nós profissionais fazemos para as pessoas que têm maiores sensibilidade. Se esta pessoa, esse utente, está usando uma lente e não está não está suportando o uso dessa lente pelo período necessário, 8 horas, 10 horas, que seja o período que ela necessita, nós substituímos esta lente por uma lente de uso prolongado. Essa pergunta é muito pertinente. Como que se ele não está adaptado, se ele não está suportando, é isso? Se não está suportando. Ah, tá. Essa pergunta é muito pertinente porque há uma confusão muito grande de uso prolongado com o prolongamento do uso em relação ao período.
que diz estender, como você perguntou, de dormir. Muita gente confunde a lente de uso prolongado como lente que possa dormir com ela. E não é esse o objetivo da lente de uso prolongado. A lente de uso agora para encerrar, que a gente está com o tempo meio esgotado, só mais duas coisinhas. Uma lente desvia raios e tem índice de refração. E outra coisa, temos lentes convergentes e divergentes? Rapidinho. Sim, toda lente de compensação visual compensa essa visão através dos desvios dos raios e da convergência ou divergência, dependendo da potência dela. Ah, tá. E isso depende do índice de refração. Sim, o índice de refração determina a espessura e quanto esse raio é desviado. Então tá bom. Obrigada pela audiência de vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado por poder estar falando da minha profissão. Vejo vocês quarta-feira que vem, no próximo programa Marisa Blange, que vai ao ar a partir das 21 horas. Beijos e até lá!